Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Amados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 195 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje vamos falar sobre a submissão do ficheiro SAFTE e sobre o IVA. O nosso convidado é o engenheiro Luís Salazar, coordenador de certificação dos sistemas de faturação e gráficas da AGT, Administração Geral Tributária. O SAFTE, um ficheiro normalizado de exportação de dados para posterior comunicação à Administração Geral Tributária. Em termos práticos, o ficheiro SAFTE serve para comunicar à Administração Geral Tributária todos os documentos com relevância fiscal provenientes das atividades e transações comerciais que as empresas realizam. Através deste ficheiro, são comunicados obrigatoriamente à Administração Geral Tributária os seguintes documentos: fatura, fatura recibo, fatura simplificada, nota de crédito, nota de débito, recibos, todas as faturas e documentos equivalentes que estão devidamente definidos no regime jurídico das faturas, Decreto Presidencial 292/18 de 3 de dezembro. Existem ainda outros documentos cujas características permitem a conferência de artigos e valores e que também são incluídos na exportação do ficheiro SAFTE. São exemplos disso os documentos de transporte, orçamentos, faturas proformas, notas de encomenda, consulta de mesa, também os restaurantes emitem consultas de mesa, fazem parte deste grupo. Apenas é obrigado a submeter o ficheiro SAFTE nos meses em que tenham movimentos e documentos emitidos com relevância fiscal. Assim, todos os documentos que criar devem ser exportados em ficheiro SAFTE e submetidos na plataforma Portal do Contribuinte até o último dia do mês seguinte. Hoje temos conosco o engenheiro Luís Salazar, coordenador de certificação dos sistemas de faturação e gráficas da AGT, que nos vai ajudar a perceber melhor como funciona o ficheiro SAFTE. Engenheiro Luís Salazar, muito bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia, Cristina, bom dia, caros ouvintes. É sempre um prazer voltar aqui ao Contas na Hora. Nós é que agradecemos por aceitar o convite. É uma honra ter o engenheiro Luís Salazar aqui no Contas na Hora. A primeira questão:
Estamos a 2 anos da implementação do IVA em Angola. Quantas empresas estão nos diferentes regimes? Quantos softwares estão certificados pela AGT? E qual o nível de contribuição do IVA para a arrecadação das receitas? Atualmente temos 8.676 contribuintes no regime geral. No regime simplificado temos 5.895 e temos mais de 1.500 contribuintes que entregaram as suas declarações do regime de exclusão. Este regime pode ter muito mais contribuintes que ainda não submeteram as suas declarações de início da atividade modelo 6. Em termos de arrecadação, no ano de 2020, o IVA representou 23% da receita não petrolífera, ficando atrás do imposto industrial apenas. Em 2021, o IVA representa 25% da receita não petrolífera e é o imposto que mais arrecada, faltando 3 meses de entrega do IVA. As gráficas autorizadas, temos 279 gráficas, das quais 46 têm o certificado de autorização expirada. Devem essas gráficas apenas atualizar os documentos, o alvará e a certidão comercial, devem ser atualizadas e nós renovamos também as licenças. Em termos de softwares, nós temos 328 programas, dos quais 35 têm a licença expirada. Desses 35, 25 decidiram abandonar o processo de certificação, que já ia a meio. Nós já tínhamos atribuído um certificado provisório, então os produtores decidiram não renovar esses certificados, desses 25 produtores. Os outros estão em processo de validação, até hoje ainda não conseguiram cumprir com os requisitos definidos por lei. Engenheiro Luís, fala aqui em gráficas com certificação expirada, softwares também com certificação expirada. Isso não era motivo para serem divulgados e as pessoas não estarem a recorrer a eles para adquirir? O contribuinte podem ser consumidas essas informações das gráficas e do software, mas nós fizemos o inverso. Retiramos essas empresas da lista de gráficas e softwares certificados. Quando nós publicamos, não publicamos essas que têm as licenças ou os certificados expirados. Muito bem. Estamos aqui a olhar um número total de empresas entre os regimes geral, simplificado e regime de exclusão, 16.071 empresas. É o total, 16.071 empresas. Olhando para o número de contabilistas certificados pela OCPCA, dá uma média de menos de 5 empresas por contabilista. Por isso, a conversa de que temos poucos contabilistas para o número de empresas, se as empresas só forem estas que aqui estão, e são essas que estão legalizadas, porque quem não está neste número não conta, estes são os números oficiais, estamos aqui a encontrar uma média de menos de 5 empresas por cada membro do CPCA. Então, os membros do CPCA não estão sobrecarregados. A olhar para estes números, não estão sobrecarregados. Mas vamos continuar com o nosso guião. Com o IVA veio uma maior preocupação das empresas em relação ao regime geral das faturas e documentos equivalentes. E com a submissão do ficheiro SAFT, de acordo com um comunicado da AGT, a submissão começou pelos contribuintes que em 2019 tenham alcançado um volume de negócios ou operações de importação de mercadorias igual ou superior a 50 milhões de kwanzas ano. Tinham de começar a submeter o ficheiro SAFT até o final do mês seguinte, por começar por este mês, e hoje em dia quem tem essa obrigatoriedade? Nós temos aqui algumas leis que foram ajustadas. Em cumprimento do disposto na Lei 42/20 do Orçamento Geral do Estado, foi também alterado o regime transitório e o regime de não sujeição. Então, o regime transitório, todos os contribuintes que têm um volume de negócio superior a 10 milhões de kwanzas passaram então a ser enquadrados no regime simplificado, que eram os contribuintes do regime transitório e alguns contribuintes do regime de não sujeição. Então, atualmente, todos os contribuintes com um volume de negócio superior a 10 milhões de kwanzas são obrigados à submissão do ficheiro SAFT, conforme nós clarificamos num comunicado que foi divulgado no mês de agosto, onde também clarificamos quais são os regimes que devem enviar
E no ponto 5 também damos a possibilidade dos contribuintes que passaram do regime de não sujeição para o regime simplificado, que pudessem então enviar os seus SAFTs até o mês de agosto, frente às operações dos meses anteriores. Este detalhe que o engenheiro traz aqui à volta do ficheiro SAFT e essas alterações que surgiram a meio, levou a que um grupo de membros do CPCA começasse a questionar pelas seguintes situações. Que uma vez submetida à obrigação, foi cumprida e não devia existir multas. E para muitos contabilistas, o instrutivo diz que os ficheiros SAFTs não validados devem ser remetidos ao provedor do software para revisão. Isso está numa das normas. Mas não há um prazo para nova resubmissão. Pode, por favor, explicar? Sempre nós fizemos um comunicado. Sempre que os contribuintes depararem com alguns erros, quer na exportação do SAFT, quer na submissão, devem entrar em contato com o produtor que vendeu o software. Nós, a AGT, também, para os contribuintes que submeterem dentro do prazo e forem notificados, nós, a AGT, estamos abertos, podemos receber as reclamações, os contribuintes podem reclamar e nós vamos analisar caso a caso. Verificar se apenas era mesmo um erro que não era imputável ao contribuinte e daí depois dar o nosso parecer, indeferir ou deferir a solicitação do próprio contribuinte. Mas nós precisamos de receber e analisar as questões ou a reclamação feita pelo contribuinte. Vários são os contabilistas que se queixam, que escrevem à AGT e aguardam resposta sobre as multas do SAFT. Essa regra de escrever já tem estado a acontecer. Nós vamos ao site da Administração Geral Tributária e lá está a lista dos mais do que 300 softwares devidamente certificados. Escolhemos um software e começamos a emitir as faturas. No final do mês vamos submeter o ficheiro SAFT. O ficheiro SAFT é rejeitado, é mesmo assim que vem, né? Foi rejeitado, não foi validado com sucesso. E vem lá escrito, rejeitado. De quem é a culpa? Aqui também nós não procuramos culpados, aqui erros acontecem. A AGT, sim, efetivamente validou os softwares, mas os softwares não têm todos a mesma qualidade. E o teste que é feito pela AGT é em ambiente controlado. A AGT, quando chama o produtor leva um computador novo, um computador que não tem clientes, que não tem formação de 5, 10 anos. Nós testamos, emitimos 65 documentos, mas na vida real, vou dizer assim, fora do ambiente controlado, não é isso que acontece. A máquina está exposta a outros fatores que podem então gerar esses erros. Analisamos os erros quando os contribuintes escrevem e, como já disse, ou então a AGT diz efetivamente houve aqui um erro e houve boa vontade do contribuinte em submeter, ou não, o contribuinte, a informação que estava nesse ficheiro não cumpre totalmente com o que a AGT solicitou. Nos últimos meses, notamos que houve aqui muitos contribuintes que também não atualizaram os seus softwares, continuam a usar algumas versões antes da validação. E isso impedia deles submeterem os ficheiros. Tanto mais é que o número de contribuintes que submete o ficheiro atualmente é um número muito superior ao do início do ano. Estamos a falar de quantas? Qual é o número mais ou menos deste número que nós temos aqui, mais do que 16 mil empresas? Quantas estão a cumprir mês a mês, sem problemas nenhuns? Em janeiro de 2020, nós tínhamos 1.325 contribuintes a submeter o SAFT. Em janeiro de 2021, nós tínhamos 2.576. Hoje nós, com as operações de agosto, nós recebemos 7.111 ficheiros, que já é um número muito bom, não é o número que a AGT espera, nós esperamos receber muito mais ficheiros. Todos os contribuintes do regime geral deviam estar a submeter e alguns contribuintes ou todos também do regime simplificado. Dá mais do que 14 mil empresas entre os dois, geral e simplificado. Estamos a falar de 7 mil, estamos em 50%. Engenheiro Luís, mais preocupações aqui dos contabilistas, tem sistemas que validam de primeira, mas outros dão os problemas. Os problemas todos os meses e quem os certificou foi a AGT, mas a culpa recai ao contribuinte. Depois, sempre que surgem aqueles erros, que afinal não é culpa do contribuinte porque preencheu mal
igual à ficha do cliente, mas é um erro de programação. Não acha que, agindo desta forma, estão a penalizar apenas o contribuinte de forma injusta, uma vez que ele até fez os pagamentos e submeteu, mas foi rejeitado? Sobre essa questão, primeiro vou começar sobre os pagamentos. Os pagamentos do IVA vêm da lei do IVA. O dever da submissão do ficheiro vem do decreto 312 do SAFT. Esse decreto define que o contribuinte que submeter fora do prazo ou não submeter tem uma penalização, que a AGT só aplica em último caso. É só mesmo casos extremos de um incumprimento muito alto. Não é a primeira opção da AGT. Os produtores passam a ser então os nossos parceiros, tal como são os contabilistas, os despachantes, também alguns bancos. Mas a relação aqui é entre a AGT e o contribuinte. Nós temos que solicitar essa informação ao contribuinte. O contribuinte pode usar os artigos do CGT de direito de regresso. O contribuinte faz o pagamento e depois pode também solicitar esse valor ao próprio produtor. Aqui nós, AGT, estamos a tentar procurar formas de não penalizarmos os contribuintes, produtores, mas também recebemos essa informação, porque essa informação é muito importante, quer para a AGT, quer para os contribuintes. Por exemplo, se um contribuinte pagou 1 milhão de kwanzas de IVA e submeteu o ficheiro, nós conseguimos ver se aquele 1 milhão de kwanzas era efetivamente o que ele devia ter pago. Se for 2, nós podemos alertar logo o contribuinte e dizer, olha, o SAFT diz que deves pagar mais. Isso assim evita constrangimentos futuros, penalizações. Também, depois, a área de reembolsos. Se o contribuinte solicitou um reembolso, se a equipa tiver o SAFT dos contribuintes que têm relação com quem solicitou o reembolso, pode analisar de forma mais célere esse reembolso, dando aqui então o reembolso na data que o próprio contribuinte espera, não defraudando assim com a expectativa do contribuinte. É um ficheiro muito importante para nós, valorizamos muito a informação que é produzida, temos noção que os contribuintes querem enviar, a AGT quer receber esse ficheiro, então também aqui vamos procurar formas de evitarmos esses constrangimentos dessas penalizações, quando tem penalizações, porque nós não aplicamos as penalizações frequentemente. Engenheiro Luís, há instrutivos que, segundo os colegas dos membros da CPCA que vão lendo, chegam à conclusão que é omisso na regulamentação da correção do erro do SAFT. Apenas diz para tratarmos com o produtor. Primeira, até quando? Segundo, quantos erros vão ser admitidos até a conclusão do processo? Se ele diz, vai tratar com o produtor, que nós às vezes até nem temos acesso ao produtor, temos acesso ao revendedor do produtor, os instrutivos não ditam prazos. Uma vez que há esta abertura, quer dizer, eu até posso ficar relaxada o ano todo e só me preocupar no final do ano. Lá não há prazos. É uma boa questão. Na prática, o prazo seria até o último dia do mês, mas nós, AGT, vamos então ficar com essa preocupação de publicar um instrutivo que responde a essas questões, que clarifica quando é que há erros. Os contribuintes reportam ao produtor quando é que devem submeter. Por lei, seria até o último dia do mês. Daí nós solicitamos aos contribuintes que não esperem o último dia. Mas vamos então tomar uma posição na AGT e fazer um instrutivo que clarifica essa informação. Quantos erros, engenheiro Luís, vão ser admitidos até a conclusão do processo? Normalmente os produtores, quando recebem os erros, eles resolvem na primeira vez. Se for bem analisado, o ficheiro não volta a ser rejeitado. É rejeitado uma vez e depois na segunda vez passa logo. Aqui também é importante mencionar que nós, AGT, temos conhecimento que algumas vezes o nosso portal tem alguns constrangimentos, algumas rejeições que são imputáveis à AGT e nós, nesses casos, deferimos logo o pedido quando os contribuintes reclamam. Não são muitas vezes, mas acontecem algumas vezes, poucas, mas acontecem. Então, engenheiro Luís, eu vou buscar aqui uma outra pergunta, que por sinal não está cá no guião, mas eu não tenho como deixar isso de fora. Uma vez os softwares foram certificados, temos empresas que todos os meses, engenheiro Luís, e é visível no vosso controle interno, que não falham na submissão do M7 e pagam milhões e milhões de kwanzas com a submissão do M7 e todos os anexos do M7. Mas se for analisar o ficheiro SAFT, tem falhas. Encontram lá várias
várias linhas, rejeitado. Não se consegue arranjar um meio termo para se resolver isso, que não seja de imediato a penalização de 300 mil kwanzas por cada tipo de SAFT rejeitado? Como disse há bocado, sim, efetivamente a AGT que validou, mas os softwares não têm todos a mesma qualidade, por isso não têm todos o mesmo preço também. A AGT está a tentar procurar um meio termo, uma forma de acabarmos com esses constrangimentos de erros de submissão, tornando também o número de critérios de rejeição do ficheiro um bocado mais reduzido, até os produtores e os contribuintes melhorarem no envio, para termos o menor número de ficheiros rejeitados. Mas aqui podemos ter todos os intervenientes, os contabilistas, os revendedores, os produtores, a trabalhar na solução para termos o maior número de ficheiros rejeitados. Assim, a AGT tem a informação que precisa, o contribuinte cumpre com a sua obrigação e evitamos falar em penalizações, que também para a AGT não é bom também falar em penalizações. Nós sabemos que os nossos contribuintes querem cumprir e quando tem penalizações é porque efetivamente não conseguiram cumprir com essa obrigação por algum erro do produtor. Não, isso está a acontecer no dia a dia das empresas e os contabilistas, os membros da CPCA acompanham esta preocupação diariamente. São empresas que nunca falharam, estão a cumprir com as suas obrigações. Infelizmente foram traídos pelo software adquirido e o ponto que deu conforto para a aquisição deste ou aquele software, nacional ou não interessa, foi precisamente a certificação atribuída pela AGT. Tem que ser certificado. Eu vou à lista, vou ao portal de contribuinte e estão lá vários softwares. O engenheiro Luís já esteve aqui a explicar, vocês fizeram validações em ambiente restrito, se calhar muitos deles levaram uma versão barrada em ouro para impressionar a Administração Geral Tributária e conseguirem as certificações. Fora desta apresentação começaram a vender sem regras nenhuma qualquer coisa. Isto é muito grave, porque se nós compramos um software certificado, e o engenheiro Luís vai concordar comigo, para mim o que está certificado nunca em nenhum momento devia emitir um documento sem as regras do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, e há muitos a emitirem sem os 10 requisitos obrigatórios. Isto é gravíssimo, porque vai ser custo a agravar a matéria coletável em sede de imposto industrial. Nunca em nenhum momento, ao submetermos a informação que a Administração Geral Tributária solicita e estamos a submeter dentro do prazo, de repente é rejeitado. E quando se fala com os homens do software, se calhar já estamos a submeter na última semana, vamos ver, e quando voltam a mexer já está fora do prazo e começamos a ter então o problema das notificações e mais notificações. Nós temos empresas a dizerem, nós não vamos pagar as notificações do ficheiro SAFT, porque o software está certificado pela Administração Geral Tributária. Não conhecemos as regras todas e várias vezes em outros fóruns o engenheiro já explicou de que forma é que foi feito este processo todo da certificação e se calhar nunca é demais, o engenheiro Luís pode fazer assim um desfile resumido deste processo de certificação, o que é que exigiram dos produtores, o que é que correu bem, o que é que não correu, que é para tentarmos perceber. Perceba a preocupação. Nós também, a AGT, estamos a trabalhar no sentido de verificar esses softwares que cometem muitos erros também para aqueles que efetivamente estão certificados e estão atualizados, porque muitas das vezes nós notamos que os contribuintes não estão a usar a última versão daquele software que fez a correção dos erros. Quando estão a usar, nós, a AGT, informamos o produtor e marcamos porque a certificação tem validade de 2 anos. Então nós vamos ter a oportunidade de voltar a estar com estes produtores e rever todas as falhas que nós temos recebido como queixa dos contribuintes para esses softwares. Também, em alguns casos, se não tiver a cumprir com o que diz a lei e alterar a informação, os requisitos que a AGT definiu com eles, no final da certificação, o próprio produtor faz um compromisso de não alterar nada do que foi pedido pela AGT e que eles fizeram, não voltar como estava inicialmente. Então nós aí retiramos o certificado. Na validação, produtores solicitam a validação, nós chamamos para um teste funcional onde testamos a aplicação. Emite uma fatura, emite uma nota de crédito e verificamos todos os requisitos do regime jurídico das faturas, com vários exemplos, com um cliente, sem cliente, com o cliente que deu NIF, sem o cliente que deu NIF,
um produto com IVA, um produto sem o IVA, tentar emitir uma nota de crédito sem ter um documento associado. Nós testamos isso e também documentamos a AGT. Para qualquer produtor que passou pela AGT, nós temos todos os exemplos que confirmam que aquele software cumpre com os requisitos todos. Verificamos e damos uma lista. Os produtores têm que cumprir com estes requisitos todos do Decreto 74/19. Para aqueles que não estão a cumprir, nós temos que investigar, tentar verificar o que é que aconteceu. Para este programa não está a cumprir com o que a AGT definiu, o programa pode fazer. Os testes da AGT são em ambiente controlado e o programa, quando vai para a rua, não está em ambiente controlado. Está em ambiente que é exposto. O computador pode ter vírus, pode ter outros pontos que influenciam na exportação desse ficheiro. E também a informática, são pessoas a fazer, também podem cometer erros. Nós, a semana passada, vimos que o Facebook e o WhatsApp tiveram em baixo. Se uma empresa dessa dimensão pode cometer erros, imagina um produtor que se calhar nem tem recursos para acompanhar esse software. Sim, Engenheiro Luís, quanto aos erros, estamos cientes de que qualquer um de nós pode sempre cometer erros. Até aquelas pessoas que nós olhamos, que às vezes pensamos que é uma pessoa que sabe tudo, também tem um momento dos seus próprios erros e depois tem que estar a andar a corrigir. O problema maior neste processo todo é que este erro está a prejudicar as empresas. O ficheiro SAFT está a ser um pesadelo no dia a dia das empresas. Ainda bem que a própria Administração Geral Tributária também já está ciente desses erros. O resto tem estado a acontecer. Para os casos dos erros na submissão ou a submissão rejeitada por problemas de programação, não devia existir nas cláusulas da certificação dos softwares alguma que as responsabilizasse por falhas na submissão ligadas à programação. É que algumas falhas ocorrem por problemas do software, mas o contribuinte é logo multado. Por que acontece isso? Quando, por exemplo, o erro não é porque faltou os 4 zeros do código postal na ficha do cliente, é mesmo um erro que é da programação e são mesmo os técnicos, os que entendem de informática, à volta deste processo dos softwares, é que sabem resolver. Por que o contribuinte é penalizado até neste tipo de erros? É que as notificações são com multas para todas as situações. Mais uma vez reforçar que o objetivo da AGT não é as penalizações. Nós recorremos às penalizações em último caso. Trazer aqui mais uma penalização para os parceiros, para os produtores, não seria a solução. Aqui a solução é arranjar formas de não penalizar o contribuinte. Como já falei aqui sobre o artigo do CGT, do direito de regresso, os próprios contribuintes podem usar este recurso. Todos a escreverem, que é para se verem livres dessas penalizações, desde que fundamentem bem o problema que tem estado a ocorrer desses erros todos. Porque no fim do dia, Engenheiro Luís, os produtores estão a cumprir, outros andaram a mexer mais para o lado, mais para a esquerda, deu em problemas. Outros, se calhar é mesmo internamente, que também ao se criar as fichas, e aqui é o outro problema, escreveu erradamente o NIF, um dado qualquer na ficha do cliente, começou então a gravar os erros, por isso na submissão é rejeitado o tempo todo. Já sabemos de todos estes problemas. No fim do dia, o que nós, membros da CPCA, os contribuintes todos no geral, o que quer aqui é um meio termo, e não é que queremos agitar que agora os softwares é que vão ser multados, é que vão penalizar, são eles. Mas aqui, se a penalização só ficar para o contribuinte, é que começamos a ter aqui um cenário de uma injustiça que não sei como é que se vai resolver. Porque se há erro da programação num software certificado, eu sou simplesmente a utilizadora, a LAC usa um software, adquiriu, está devidamente certificado, o software da LAC não pode estar a dar problema para a direção da LAC. E se estiver a dar problemas para a direção da LAC, e acredito que já deve haver, nem chequei isso, mas posso procurar saber, e há aqui outro problema, que as notificações estão eletronicamente no portal do contribuinte, temos que estar sempre a ir lá verificar se chegou alguma notificação. Para lá que receberam uma notificação de penalização, porque o software tem estado a dar erros e mais erros, é mesmo muito
muito, muito complicada. Numa fase em que já nem há dinheiro, as empresas estão a sobreviver com muita dificuldades de tesouraria e estar a tirar 600 mil kwanzas, porque 2 meses só de um SAFT não submetido já dão 600 mil kwanzas, 300 mil por cada mês do tipo de SAFT não submetido. Engenheiro Luís, é de partir o coração de qualquer um. Ninguém merece isso. E está a ser mesmo um drama, mas ainda bem que o engenheiro deixa aqui a recomendação de que temos mesmo que recorrer, temos que fazer cartas dirigidas à Administração Geral Tributária. Engenheiro Luís, e quem está numa das províncias? Está em Benguela, Mochico, Namibe, Huila. Quem está nas províncias fazem as cartas, submetem para quem? É outra reclamação que as cartas não são respondidas, submetem nas repartições locais e elas vão fazer chegar a Luanda. As repartições dizem que IVA não é com elas? Não. As repartições devem receber estas reclamações e fazer chegar à direção do IVA para aqueles contribuintes que não estão na província de Luanda, que é onde tem a sede da AGT e tem a direção do IVA. Qualquer repartição deve receber essa informação. Isso não é uma resposta, da AGT. Né? Eu não posso responder porque este não é o meu assunto. Todos os assuntos são assuntos da AGT e a AGT tem uma postura de mais proximidade com os próprios contribuintes. Devem levar, sempre que tiverem uma resposta do género, devem também fazer as suas reclamações, a dizer que tivemos essa resposta e a própria AGT vai tomar então as medidas necessárias para corrigir este erro, se acontecer. Podem escrever, nós vamos responder também da nota que não é normal a AGT não responder, nós respondemos. Podemos ter um volume elevado de cartas e demorar um bocado mais, mas a AGT tem a obrigação de responder sempre às preocupações levantadas pelos contribuintes. Muito bem, engenheiro Luís. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, está no ar a edição 195 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio o engenheiro Luís Salazar, coordenador de certificação dos sistemas de faturação e gráficas da AGT. É o nosso convidado e porque temos um problema muito complicado, muito sério nesse processo do IVA, nesta implementação do IVA, o ficheiro SAFT que está a tirar o sono dos contabilistas, dos contribuintes, está a ser uma preocupação muito, muito grande. Então queremos perceber até que ponto isso está em agenda para termos uma resolução urgente, porque não queremos ter documentos a ser submetidos no portal do contribuinte e verem-se rejeitados, ou recebo com os erros e tratem mais tarde, mas não digam que o contribuinte está rejeitado. É um drama tremendo, tem que se arranjar aqui um meio termo. É isso que estamos a tentar perceber com o engenheiro Luís Salazar, que conforto é que podem dar aos contribuintes e aos contabilistas em sede desse ficheiro que volta e meia a ver-se rejeitado e os contabilistas são notificados a pagarem as notificações em sede de SAFT. É o momento de intervalo, voltamos já. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAI para reabrir meu negócio. Conte com o BAI e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobai.ao, no Facebook BAI Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Caro ouvinte, é a edição 195 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio o engenheiro Luís Salazar, ele que é o coordenador de certificação dos sistemas de faturação e gráficas da AGT. O software que está a usar na sua empresa, os blocos de fatura que mandou fazer numa gráfica, para ser possível esta aquisição, passou pelas mãos do engenheiro Luís Salazar. Por isso é que ele está cá, para tentarmos perceber todo este processo da certificação. Engenheiro, são muitas falhas, muitos erros à volta deste famoso ficheiro SAFT. Poderia, por favor, falar de algumas falhas? Que falhas são essas? O que é que acontece o tempo todo? Estamos a falar de 14 mil empresas e até agora só 7.111 é que têm estado a cumprir com esta obrigação. As outras já sabemos que é por conta dos erros, mas não se podia criar assim
um ambiente para se receber tudo o que é erro, depois ser revisto mais tarde? De acordo com a nossa experiência, os contribuintes iam deixar esse ficheiro sem voltar a submeter. Daí nós temos de dar uma resposta se está bem ou não. É que o ficheiro, quando é mal escrito, nós não conseguimos ver a informação que está dentro do ficheiro. E é um dos principais erros, que é o erro de sintaxe, que aparece muitas das vezes. Este erro foi erro na má formação do XML, que é o ficheiro que é submetido. Então, quando é mal formado, nós a gente não conseguimos ver, passar aquela informação para a nossa base de dados e então dar a possibilidade para o inspetor, para o técnico de reembolsos, analisar e consumir aquela informação. Daí nós temos de responder, esse ficheiro não cumpre com o que está na lei, devem voltar a fazer. Há outro erro também muito comum, que é o erro dos valores negativos. Por exemplo, no SAFT nós temos uma lógica de faturas, nota de crédito e um lançamento a débito. Mas temos contribuintes que usam uma fatura que tem um lançamento a crédito, mas tem outro lançamento a débito. E normalmente é superior ao lançamento a crédito. Nesses casos nós rejeitamos o ficheiro porque aquilo deixa de ser uma fatura e passa a ser um documento retificativo, que é uma nota de crédito. Se o valor negativo, que é o valor a débito que estamos a chamar, é superior, nós não deixamos passar isso. E acontecia muito nos adiantamentos, ainda nós tivemos que esclarecer. Então, este também é um dos motivos. Nós rejeitamos porque recebemos uma fatura que nos diz que é totalmente negativa. Há também contribuintes que enviam ficheiros com outros níveis, também é um dos motivos que nós rejeitamos muitas das vezes, e temos a rejeição, que esta é mais baixa, de campos obrigatórios que não foram exportados no SAFT. Estes basicamente são os erros mais comuns que nós temos. Na nossa plataforma nós conseguimos acompanhar quais são os erros que os produtores mais cometem, e esses erros a equipa de validação tenta então resolver nas próximas validações. E também estamos a tomar nota de alguns programas que nós vemos os erros que têm cometido, informamos e depois na validação vamos especificamente naqueles erros e tentar replicar aquele erro para mostrar aos produtores que devem fazer a correção destes erros. Engenheiro Luís, ainda bem que existe este processo de renovação da certificação. É possível vocês, na checklist dos requisitos obrigatórios, incluírem mais informações? É possível, mesmo no processo de validação. É um processo que tem duas fases. Nós damos uma lista, depois de entregamos essa lista, o produtor faz nós chamamos de um pré-teste com um colega da AGT. Os testes são demorados, normalmente em média um teste leva 5 horas, então o colega fica com este produtor ou os colegas que trabalham no pré-teste e depois faz um teste final. Inicialmente tínhamos vários produtores com experiência, passavam no primeiro teste e tinham 5 a 6 horas de teste, mas agora temos mais programas e é demorado, vão sempre 1, 2 testes, porque o produtor, se não passa naquele teste, se der um erro, nós recomeçamos o teste. Então, tudo o que é feito é anulado, então pedimos, ok, no outro dia o produtor tem que voltar para o teste e voltamos a fazer o mesmo teste para ver se dessa forma o sistema passa sem erros. Passa sem erros, mas infelizmente em ambiente real ainda acontecem alguns erros. Engenheiro Luís, aqui para dizer, ainda bem que essa checklist para os requisitos da certificação dos softwares é aberta, e eu ia querer deixar aqui uma recomendação muito, muito urgente a acontecer neste processo. Obrigarem os produtores dos softwares a filtrarem os campos do artigo 11 do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, aqueles 10 requisitos obrigatórios. Nenhum software devia permitir a emissão de um documento, fatura ou documento equivalente, a faltarem um destes 10 requisitos. Deviam criar regras de estar lá sempre a assinalar com um asteriscozinho, porque falta preencher, e aí já é um alerta até para o técnico que está a fazer o documento, que está a criar a ficha do cliente. Se faltar o código postal, que é aquela regra dos 4 zeros, já não é permitido fazer a fatura. Se faltar o endereço,
processo já não é permitido. Escrever erradamente alguma informação também já não é permitido, sobretudo a parte dos NIFs, por exemplo. Há empresas que ainda têm na base de dados clientes com NIF tipo 2, clientes com NIF tipo 7. Isto é erro do utilizador, né? A empresa devia ter passado a pente fino todos os seus clientes para fazer a devida atualização. Se o software já vier com os campos filtrados e só finaliza se o cliente for criado com as regras todas, passando pelos 10 requisitos obrigatórios, isto seria menos um problema neste processo. Também aqui vamos convidar a Ordem para participar em alguns processos de validação, acompanhar. Estes requisitos são rigorosamente verificados. Todos os requisitos, os campos obrigatórios, a fatura tem que ter a descrição, tem que ter a quantidade, tem que ter o preço unitário, tem que ter a taxa de imposto, tem que ter o resumo do IVA, nos casos em que existe IVA, tem que ter o nome da empresa, a morada, o NIF. Nos casos também que é possível, tem de ter a informação do cliente, o NIF, o endereço e o nome. Mas temos o consumidor final também, que nestes casos, por exemplo, se eu for um supermercado, eu posso não solicitar uma fatura com NIF e com o endereço. Então, nestes casos também, de forma a economizar, para não imprimir a dizer desconhecido, eles não põem, por exemplo, o endereço, mas o endereço está lá. Se o cliente der o NIF, o nome e o endereço, o programa obrigatoriamente tem que produzir aquela informação. Mas os requisitos são rigorosamente solicitados e testados. Sobre a qualidade de informação, já é mais difícil. Nós verificamos, por exemplo, se aquele contribuinte tem um NIF do tipo 7 na base de dados dele. Aí nós já não conseguimos chegar até aí, um problema que deve ser resolvido pelas empresas ao fazer a alteração. Nós no SAFTE temos uma regra que assim que o contribuinte foi criado e emitiram uma fatura, o NIF não pode ser alterado. Então aquele contribuinte, temos alguns produtores que, devido à alteração do NIF, escreveram para a GT e nós temos autorizado a fazer a alteração do NIF do tipo 7 para o NIF do tipo 5 ou do NIF do tipo 2 para o NIF do tipo 1. Esta informação, engenheiro, estamos a ouvir aqui em primeira mão, mas sabe o que é que aconteceu em muitas bases de dados? Anularam a entidade com o NIF tipo 2 ou tipo 7 e voltaram a criar uma outra já com o NIF correto. Também é possível deixar claro que todo cliente que foi utilizado no SAFTE pode ser inativo, mas nós já não conseguimos apagar o que está lá. Ele fica sempre lá guardado. Em caso de auditoria, se foi emitida uma fatura e foi exportada para o SAFTE, nós temos que ter aquele cliente sempre na base de dados. Então a regra é, o cliente está inativo, fica lá, mas sempre que se extrair o SAFTE referente às operações antes da anulação daquele NIF, essa informação deve ir para o SAFTE, de forma a nós verificamos que o cliente que foi anulado, afinal tinha uma fatura com este NIF, até o NIF que ainda aparece é o NIF 7. Mas sim, permitimos em alguns casos a alteração, quando devidamente fundamentados pelo contribuinte, nós autorizamos. Engenheiro Luís, vocês, direção dos serviços do IVA, têm uma equipa que fiscaliza esses softwares? Temos sim, temos uma equipa que fiscaliza quer o regime jurídico das faturas, quer os softwares. Então temos uma equipa que está constantemente na rua a verificar essa informação. E nós também desenvolvemos uma funcionalidade no portal do contribuinte que permite os produtores informarem à AGT quais são os seus clientes e se usam software validado ou não. Dessa forma, nós, quando encontramos um software, já sabemos se esse software é do contribuinte, se é realmente um software verdadeiro, se não foi nada pirateado e se está atualizado ou não, para dizermos ao contribuinte, olha, o teu software está a produzir erros porque não atualizaste, deves atualizar o software, que também não é muito frequente, não podemos ter aí produtores obrigados contribuintes a atualizar e tentar tirar alguma vantagem com isso. Não é muito frequente. Nós, a AGT, obrigamos a atualizar apenas 2 vezes, na certificação e na alteração do decreto 317/20. Foram essas 2 vezes apenas que nós obrigamos os produtores a atualizarem os softwares. Mas é normal, se o software, se o produtor detectar um erro, fez a correção, pode ir ao contribuinte que atualize para não voltar a acontecer o erro. Por isso é que é muito importante, quando o contribuinte detecta um erro, entrar em contato com o produtor. Nós nunca chegamos diretamente ao produtor, chegamos ao revendedor. Ainda temos revendedores
a dizer assim, não, isto está a rejeitar, olha, a GT mexeu no portal e agora está a rejeitar, mas isso não é connosco, isso é com a GT, falem com a GT. Há muitos a darem estas respostas. Nós temos reuniões, normalmente acontecem de 2 em 2 meses com os produtores de software. Vamos tentar ter aqui reuniões regulares, mensais, com todos os produtores e solicitar também os produtores que nessas reuniões devem levar também os revendedores, porque já vimos que assim os revendedores são um possível problema nessa pirâmide. E se calhar muita coisa acontecer no mercado que o produtor do software não tem conhecimento, porque o revendedor fica ali às voltas e mais voltas. Nós já tivemos grupo de contabilistas em reuniões em que o revendedor do software nem sabia que existia o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Nós é que tivemos que mandar por e-mail e nós ficamos indignados, como é óbvio. Vende um software de faturação e nunca leu a lei da regra da faturação. Isso é muito grave. E eu acho que na altura até falamos com a GT sobre isso, vê lá, eles até nem sabem do regime jurídico, estão aqui com um monte de problemas. Acho que o software fazia assim umas coisas que só visto. Mas, engenheira, eu ia agora chegar aqui a uma pergunta muito interessante, que é: o que pode ser feito para que exista maior alinhamento entre as empresas de software, os contabilistas e as empresas? Não será que as empresas de softwares deveriam ser responsabilizadas, em alguns casos, para disciplinar todos na cadeia do processo e não apenas o contribuinte? A AGT, quando faz as leis ou nesse processo, nós não pensamos tanto nas penalizações, pensamos mais em resolver os assuntos. Sim, nós vamos tentar estudar uma forma melhor de termos esses constrangimentos resolvidos, não temos multas nem para os produtores, nem para os contribuintes e temos a informação que a AGT solicita, dando formações, acompanhando mais de perto os produtores, os revendedores. Isso também vamos contar aqui com o apoio da Ordem, porque, como disse, o produtor, ele na prática estudou para programar. Então, as regras de negócio ele devia estudar, ou então também ter alguém que conhece bem as regras de negócio para passar como é que são as regras de negócio e ele assim faz o programa. Daí também a Ordem ter um papel importante neste processo, ajudar os próprios programadores a entenderem como é que funciona o negócio. E eles fazem a parte que eles sabem fazer bem, que é a parte da programação. Aqui, nas reuniões que temos com os produtores, vamos tentar meter as reuniões mensais, solicitar que chamem também os revendedores e vamos convidar a Ordem para participar nessas reuniões. Assim temos os erros, temos as respostas nas reuniões e os constrangimentos que os produtores têm enfrentado. E a Ordem aí pode também nos passar alguns erros que não chegam nem à AGT nem aos produtores, estão nos contribuintes e ficam só a nível dos revendedores. Então, julgo que esta seria a melhor forma de melhorar todo este processo, porque está a ser um problema sério no dia a dia das empresas. Engenheiro Luís, nós quando ouvimos falar em ficheiro SAFT, sempre pensamos assim, agora é mesmo que tudo é eletronicamente, vamos ter notificações eletronicamente, mas como já submetemos o ficheiro SAFT, já vão tratar de validar toda a informação. No meu ficheiro das compras veio uma fatura que a LAC emitiu, vocês vão logo no SAFT de vendas da LAC localizar o documento e cruzar a informação. Olha, isso agora é uma maravilha. Tudo eletronicamente. O que é que está acontecendo nos últimos dias? As empresas solicitam reembolso e vocês solicitam todos os documentos que já foram submetidos via ficheiro SAFT. Naqueles casos em que os SAFTs não foram recusados. Estão lá os SAFTs submetidos com sucesso, validados com sucesso. Então a pergunta que não se cala é: para que serve o ficheiro SAFT? Neste caso, pronto, a equipa de reembolso foi o procedimento definido pela equipa do Departamento de Reembolso ou na direção do IVA, solicitar essa informação. Não são sempre solicitados. Julgo que a equipa deve solicitar algumas amostras que pretende ver o PDF e confirmar que essa informação está correta. Nós já recebemos alguns ficheiros, já nos deparamos que o PDF tinha uma informação e no SAFT nós víamos outra. E nestes casos nós entramos em contato com os produtores. Eles solicitam essa informação até para ajudar mesmo
mesmo também na validação, porque o SAFTE deve ser um espelho do que está no PDF. Não podemos ter nem mais uma vírgula, nem um espaço, por exemplo, no NIF, e não está no SAFTE. Então, por que é que nós submetemos o SAFTE, engenheiro Luís? Não devia ser obrigatória a submissão do SAFTE, uma vez que quando acontece uma fiscalização temos que submeter tudo em PDF novamente? Não são solicitados todos os documentos, são solicitados... Sim, algumas amostras, mas eu estou a falar de amostras. O último caso que eu tenho veio de Benguela, amostras de 100 megas. Mas também nós solicitamos faturas de compras, que em muitos casos o contribuinte que vendeu não submeteu o SAFTE. Então, a forma de verificar é na fatura física, verificamos se realmente existe. Porque para aqueles contribuintes que têm o SAFTE, a equipa dificilmente solicita. Pode solicitar se tiver alguma dúvida, mas dificilmente. Solicita mais para aqueles que não têm o ficheiro SAFTE. Então, podem sempre nesta notificação observarem que estamos a solicitar via PDF, porque a informação submetida no ficheiro SAFTE não permite perceber o que é que aconteceu nesta transação, por exemplo? Sim, é uma recomendação. Julgo que o chefe de departamento de reembolso certamente vai estar a ouvir o programa. Podem também acolher essa recomendação, mas eu também vou fazer chegar à equipa essa preocupação. Pois, porque essa explicação que o engenheiro Luís está a passar aqui é mesmo em primeira mão, nunca ouvimos isso. E quando recebemos uma notificação a solicitarem documento A, documento B, nós não pode ser, nós já submetemos o SAFTE, por que não vão validar o SAFTE? Então andamos a cumprir com a obrigação do SAFTE para nada. Está aqui uma justificação que é aceitável. Se nós compramos a uma entidade A e a entidade A não submeteu o SAFTE das vendas, logo não há como cruzar e obrigatoriamente alguém tem que submeter num outro formato. Faz todo sentido, mas nós precisamos ser informados a este nível, não sabíamos desta regra. Estamos a saber agora, engenheiro Luís. Por isso é que eu digo, é sempre bom ter a AGT no estúdio para determinados esclarecimentos que nós precisamos mesmo. Engenheiro Luís, que recomendações quer deixar às empresas de software, aos contribuintes e aos contabilistas no âmbito da submissão do ficheiro SAFTE? Em primeiro lugar, primeiro para os produtores de software, gostaria de recomendar que não tivessem compromissos que não têm condições de cumprir naquele momento. Por exemplo, vender software a 1000 contribuintes, mas só ter recursos humanos para dar suporte e acompanhar 100 contribuintes. Isso pode manchar a imagem do próprio software e causar constrangimentos ao contribuinte e ao próprio produtor, em casos de penalizações, que é o último recurso da AGT. Para os contabilistas e contribuintes, solicitar que não deixem o último dia do mês para submissão, quer das suas declarações, quer do ficheiro SAFTE. Nós notamos que a maior parte dos contribuintes e contabilistas que submetem os ficheiros e as declarações a partir do dia 26 até o último dia do mês. Quando já tem aquela informação no início do mês, podem submeter até o dia 10, submeter a própria declaração e, se desejarem fazer o pagamento do imposto apenas no final do mês, que o façam, mas que a obrigação declarativa podem fazer um bocado antes para dar margem de manobra para a correção desses erros. São essas as minhas recomendações para os contribuintes e para os produtores. Muito bem, engenheiro Luís, pois estão aqui recomendações muito interessantes e se eu tivesse que deixar recomendações para as empresas de software é mesmo criarem mecanismos de facilitadores no bom sentido, porque não é justo alguém que vos tenha comprado o software está a ter problema com o ficheiro SAFTE e a resposta que ouvimos é culpa é da AGT. A AGT é que alterou o portal do contribuinte. Quando o erro não é porque criamos erradamente a ficha do cliente, e são aqueles erros que até trazem uns códigos que nós que nem percebemos do assunto, mal conseguimos ler, não tenham esta postura, por favor. Devem logo imediatamente comunicar à Administração Geral Tributária, ponham o contribuinte em cópia, para acompanhar todo este processo, porque cada vez que vocês deixam isso para depois e mais depois, os contribuintes que são os vossos clientes estão a ser penalizados por conta do ficheiro SAFTE. E quem sabe que o seu software não está em conformidade, não venda, por favor. Não induzam as empresas em erro por conta dos vossos softwares, porque só estão a pensar em ganhar e afinal têm problemas, não dizem nada e os contabilistas vêm neste círculo
que nunca mais é hoje. Por favor, tenha mesmo que ter muito, muito cuidado nesse processo do software. É daqueles casos quando começamos a ouvir falar, ficamos todos tristes, sem forças, porque não depende de nós da resolução. Eu também aqui, se calhar, ia deixar um desafio. Vou falar com alguns produtores de software para participarem aqui no Contas na Hora e justificarem também o motivo dos erros. E se calhar escolher aqueles que mais erros têm, aqueles que desde que o IVA entrou em vigor há 2 anos só apresentam erros e mais erros. Na base de dados vocês têm lá o controle. Todos que têm problemas de erros têm que vir para aqui falar e dizer qual é o problema, o que é que está-se a passar, o que é que correu mal neste processo. Queremos ouvir, sim senhora, que é para começarmos a dar conforto aos profissionais, ao CPCA, aos contribuintes, às empresas, todos nós interessados que este processo seja um sucesso. E uma das recomendações que também andamos a pedir a quem está a adquirir o software hoje, se calhar fica aqui já o recado, tem que garantir que o ficheiro SAFTE que eles submetem não tem tido falhas, tem que garantir que os 10 requisitos obrigatórios do regime jurídico das faturas vai constar dos documentos, das faturas e documentos equivalentes que vocês vão emitir todos os dias. Se não for cumprir com isso, é para esquecer. Escolhem uma nova opção. E que fique já também um alerta para os próprios revendedores dos softwares. O regime jurídico das faturas tem regras. O regime jurídico das faturas tem 10 requisitos de caráter obrigatório a constar numa fatura. Nós estamos a olhar para softwares certificados em que a fatura deduz a retenção na fonte, diretamente. Onde é que leram que a retenção na fonte é na fatura? A fatura informa que este serviço está sujeito à retenção, mas não desconta a retenção. A retenção é no recibo. Então são essas situações que vamos tendo. E só para terem uma ideia, uma fatura de 1 milhão de kwanzas que não constar o endereço ou o NIF, a empresa vai assumir uma penalização de 25%. Se formos olhar para a penalização do regime jurídico das faturas, vai chegar acima dos 40%, porque faltou o NIF, faltou o endereço, só mais 1%, só mais 5%, tudo somado vai passar os 25% aos 30%. Então todo cuidado é pouco neste processo dos softwares e das empresas adquirirem, porque senão não sei onde é que nós vamos parar. Eu tenho receio do período em que vai-se começar a notificar a sério ano completo de IVA. Por exemplo, todo exercício de 2020, todo exercício de 2021. Vai ser uma desgraça no dia a dia das empresas por conta destas situações que têm estado a ocorrer menos mal neste processo da relação com os softwares. Engenheiro Luís, o nosso muito obrigada. Hoje trouxe um programa diferente. Por isso, engenheiro, continuação de boa semana laboral. Obrigado, Cristina. É sempre um prazer voltar ao Contas na Hora. Até então, o próximo Contas na Hora. Até o próximo Contas na Hora, engenheiro Luís Salazar. Um ambiente tranquilo, de muitas explicações à volta aqui do famoso ficheiro SAFTE. O nosso convidado era o engenheiro Luís Salazar, o coordenador de certificação dos sistemas de faturação e gráficas da AGT. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. E assim chegamos ao fim da edição 195, já sabe, do Doravante, a hora 11, é a hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Hora.